O Reizinho Autista. Capítulo 6. Birras, desobediência e oposição às regras. Sempre que o assunto é comportamento infantil, nos deparamos com inúmeras queixas dos pais referentes a sintomas de birras, oposição a regras, desobediência, desafio aos comandos e às orientações dos adultos. Daí somos inundados por dúvidas, preocupações e pedidos de ajuda de pais que desejam aprender a lidar com os reizinhos e rainhazinhas da casa. Quando conversamos com pais de crianças no espectro autista, esses questionamentos também são muito comuns. Por isso, decidimos escrever um capítulo inteiro dedicado ao tema. Uma dúvida frequente dos pais refere-se ao possível diagnóstico duplo de autismo e transtorno desafiador opositivo. Crianças no espectro autista podem apresentar comportamentos desafiadores, opositivos ou birras, como qualquer criança, mas, ao fazê-lo por um desejo primário de satisfação ou por uma questão sensorial que esteja incomodando muito, não podemos considerar isso um diagnóstico duplo de autismo e transtorno desafiador opositivo. Crianças com transtorno desafiador opositivo se opõem ou quebram as regras deliberadamente em um caráter de oposição formal ao comportamento da figura de autoridade, por exemplo. Para isso, é necessário interpretar e prever o comportamento da outra pessoa a que se opõe. Exige percepção social aguçada, o que é a base da dificuldade de uma pessoa com características do espectro autista. Percebemos que a criança com autismo, na maioria das vezes, apresenta inocência, não maldade. A dificuldade no autismo está no autocontrole, quando as coisas não saem como gostaríamos. Teoria da mente. Outro argumento contra a associação dos diagnósticos está relacionado à inabilidade da criança autista em responsabilizar outras pessoas pelos seus supostos erros ou mau comportamento. Essa dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa e entender que as outras pessoas possam raciocinar e pensar de forma diferente dela é o que chamamos teoria da mente. Na série The Good Doctor, o médico que tem autismo, Dr. Shawn Murphy, protagonizou exemplos de dificuldade em teoria da mente. Trata-se de um jovem muito bondoso e afetivo. Em uma das ocasiões, ele leva para o zelador uma lista de coisas necessárias para consertar em seu apartamento. O problema é que ele faz isso à meia-noite. Ele tem várias oportunidades de perceber sinais de que o horário não era adequado. Ninguém nos corredores do prédio, silêncio absoluto, demora do zelador em atender a porta. Porém, mesmo depois que ele abre a porta, com cara de sono e de pijama, Shawn não percebe que sua atitude é inadequada e insiste na lista de afazeres. O zelador fica zangado, pensando coisas ruins sobre o médico e opostas à sua verdadeira natureza. Esse é um exemplo da dificuldade de se colocar no lugar do outro. Portanto, a teoria da mente refere-se à habilidade de compreender que temos uma mente, que hipoteticamente somos capazes de raciocinar, planejar, imaginar ou mentir sobre determinado assunto e compreender que as pessoas não são capazes de perceber isso. Da mesma forma que podemos entender que a outra pessoa também tem uma mente capaz de pensar de maneira independente, raciocinar ou mesmo mentir sem que o percebamos. Transtorno desafiador opositivo. Para elucidar melhor esse assunto, vamos descrever brevemente as características do transtorno desafiador opositivo e, em seguida, abordar as birras e problemas comportamentais normais que vivenciamos com todas as crianças. O transtorno desafiador opositivo é uma condição comportamental comum entre crianças de idade escolar e pode ser definido como um padrão persistente de comportamentos negativistas, hostis, desafiadores e desobedientes, observados nas interações sociais da criança com adultos e figuras de autoridade de forma geral, como pais, tios, avós e professores, podendo estar presente também em seus relacionamentos com amigos e colegas de escola. Esse transtorno pode estar relacionado a outras condições comportamentais e, frequentemente, precede o desenvolvimento de transtorno de conduta
uso abusivo de drogas e comportamento delinquencial. As principais características do transtorno desafiador opositivo são perda frequente da paciência, discussões com adultos, desafio, recusa em obedecer às solicitações ou regras, perturbações e implicância com as pessoas, podendo responsabilizá-las por seus erros ou mau comportamento. A criança se aborrece com facilidade e comumente se apresenta enraivecida, agressiva, irritada, ressentida, mostrando rancor e ideias de vingança. São crianças que apresentam dificuldade no controle do temperamento e das emoções, uma teimosia persistente, sendo resistentes a ordens e parecendo testar os limites dos pais a todo momento. Os sintomas aparecem em vários ambientes, mas é na sala de aula e em casa que eles podem ser mais bem observados. Tais sintomas devem causar prejuízo significativo na vida social, acadêmica e ocupacional da criança. E ainda é importante observar que no transtorno desafiador e opositivo não há sérias violações de normas sociais ou direitos básicos alheios, como ocorre no transtorno de conduta. Estudos científicos atribuem esse diagnóstico a cerca de 10% das crianças em idade escolar, sendo 2 vezes mais frequente entre meninos do que em meninas. Os sintomas iniciais do transtorno desafiador opositivo ocorrem normalmente entre os 5 e os 8 anos de idade. Com frequência, essas crianças e adolescentes apresentam baixa autoestima, fraca tolerância às frustrações, humor deprimido, ataques de raiva e têm poucos amigos, pois comumente são rejeitados pelos colegas em razão de seus comportamentos impulsivos, opositores e de desafio a regras sociais do grupo. O início do uso abusivo de álcool e de outras drogas merece especial atenção nessas crianças, pois os conflitos familiares gerados pelos sintomas do transtorno, comportamento de oposição e desafio às normas podem facilitar o envolvimento problemático com essas substâncias no futuro. É muito importante ressaltar que o transtorno desafiador opositivo é muito mais do que aquela birra, o desafio típico de uma criança que seria, na verdade, uma simples reação contextual de oposição. Por exemplo, quando a criança quer um sorvete e não é atendida pela mãe. Devemos entender também que um comportamento opositivo temporário é comum, faz parte do desenvolvimento normal de crianças, inclusive com o aumento natural durante a adolescência. No transtorno desafiador opositivo, nos deparamos com crianças apresentando sintomas severos que provocam graves prejuízos na sua vida acadêmica e social, interferindo muito nos relacionamentos com membros da família. Ajude o canal a crescer, inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo.